De volta aí no Falando de Negócios, Danilo. Bom dia, Clemente. Pois é, depois de 1 ano e meio eu tive que faltar semana passada, mas tá tudo bem. Já tá anotado lá, vai ser descontado. 100%. Você não trouxe atestado, trouxe? Oi? Não trouxe atestado. Não trouxe atestado, tem que então, descontar. Clemente, será descontado, né? Ele não trouxe o atestado, mas ele trouxe um doutor. Exato. Hoje que vai dar um atestado aqui ao vivo. Acabou, não vai ter desconto. Nada é por acaso. Tá certo. E hoje nosso entrevistado é o cirurgião plástico e também proprietário da Clínica Silhuete, doutor Renato Peralli. Ele é filho de médicos, em Jacareí, inclusive, o doutor Lineu Peralli, a doutora Marlene, e também fez faculdade de medicina em Santos, especializações em cirurgia geral em São Paulo e também cirurgia plástica no serviço do doutor Evaldo Bolívar, um dos primeiros discípulos do professor Pitangui. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Clemente? Então, bom dia, Giovana, bom dia, Eloy, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês. Danilo. Bom, vamos lá. Em 60 entrevistas do Falando de Negócios, doutor, você é o primeiro médico que a gente traz. A gente tem tem ampliado, né, o número de entrevistados, porque a gente acredita que é muito importante para todos que nos ouvem essa questão do autônomo. Porque o médico, o advogado, o engenheiro, muitas vezes ele depende dele mesmo, né, para constituir renda. E a gente vê muitos médicos que possuem uma carreira de sucesso, no entanto, quando precisam gerenciar seus negócios, as suas finanças, não é bem assim, né? E você, desde cedo, tem uma veia empreendedora, e faz a gestão dos seus negócios. Então, eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, que você conte um pouco realmente da sua trajetória, né? Até a sua especialização hoje em tratamento capilar. Na verdade, a gente não aprende na faculdade, né? Administração de consultório, gestão de carreira, nem carreira pessoal. E o próprio mercado vai exigindo que a gente tome esse tipo de rumo, né? Eu sou filho de médicos, como o Clemente falou. Meus pais eram sócios de um hospital em Jacareí. O Alvorada? O Alvorada, Mas do Alvorada não me sobrou nada. Eu tomei uma especialidade que eu preciso ter uma clínica própria. Tenho que investir na minha clínica porque é aquilo que vai trazer o meu provento, né? E com o tempo a gente vai investindo, vai estudando, vai aprendendo. É importante participar das atualizações da carreira, da especialização, além da administração. E a gente tem sempre que ter uma equipe boa em volta da gente. Então, em 2012, 13, eu peguei uma empresa de consultoria para clínicas. E eles mexem desde o RH, o staff, a parte econômica, a parte de marketing. E aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina tem o Código de Ética Médica, então nós não podemos ser muito agressivos, como é nos Estados Unidos, na Europa, em vários países. Nós não podemos publicar pré- e pós-operatórios, não podemos... essa entrevista aqui, por exemplo, eu não posso dizer o número do telefone da clínica. Então, tem algumas normas que nós temos que seguir. Podemos dar entrevistas com intuito informativo, mas sempre respaldado na ética. Então, assim, é meio conflitante, né? Não se expor demais, para não parecer picareta. E também você tem que se expor um pouco, mesmo com o intuito de informar e explicar as técnicas. Hoje, com a internet, todo mundo tem muita informação, né? E as informações chegam, e às vezes, sem respaldo, né? Pessoas que acham que sabem tal assunto saem falando, e quando a gente vê, não é bem aquilo. Alguns procedimentos que nós vemos que estão sendo feitos, e alguns não são nem liberados pela Anvisa. Então, tudo isso hoje é muito complexo com a internet, com a globalização. Você tem razão, você foi muito feliz no seu resumo de como que um médico, né, um profissional da saúde tem que se comportar hoje em dia com redes sociais. É exatamente esse meio termo entre a propaganda, mas não se tornar um picareta, né? E você vê muita gente... A gente vive uma época de idolatria a gurus da internet. E quando você vai pesquisar muitos deles, eles não têm formação nenhuma, não têm experiência nenhuma naquilo que estão vendendo. E aí eu vou te perguntar, hoje a principal especialização da clínica está em qual área? Hoje eu faço ainda já 17 anos aqui no Vale, a cirurgia plástica estética, né? Comecei com cirurgia reparadora, a unidade de queimados da Santa Casa, eu fui um dos fundadores em 2005, aí em 2010 eu saí de lá. As clínicas começaram a aumentar, a clínica daqui é de Jacareí é a matriz, né? E há uns 6 anos aproximadamente eu voltei a fazer o transplante capilar. No começo a gente fazia, mas era muito precário, porque era eu e uma enfermeira fazendo, eu tirava uma tira lá de trás da cabeça, mas era uma tira pequena, porque levava muito tempo para a gente ir no microscópio separar as unidades foliculares,
Então o resultado era bom para pequenas calvícies. As mais avançadas eram... E eram horas de cirurgia. E horas de cirurgia. O que a gente coloca hoje em torno de 3.500, 3.000, 2.800 unidades foliculares, a gente põe na época 700, 800 unidades foliculares. Então o resultado era muito aquém. Mas não tínhamos aqui no Vale pessoas que me ajudassem, pessoas especializadas. Hoje tem pessoas formadas em técnicas de enfermagem que fazem a separação dos folículos, ajudam na retirada, contagem, separação, a gente envia para a geladeira. Você tem que separar fio a fio e depois implantar folículo a folículo. Então, se tira 3.500, você tem que colocar 3.500. 3.500 é mais ou menos quanto da cabeça? 3.500 fios você cobre que área de desmatamento? Depende do grau da calvície, né? A gente tem as calvícies menores, que são as entradas, ou a parte da coroa atrás. Tem as calvícies mais avançadas. Então, assim, 3.500, dependendo do paciente, dá para dar um excelente resultado, um bom resultado. Tá. Né? Mas, assim, é 1/3 da área da calvície. 1/3, mas é que também tem a calvície que é muito ampla para os laterais, para trás. Então, tem cabeça que é menorzinha. Então, 3.500 para uma pessoa que tem a cabeça pequena é muito cabelo. Então, assim, na verdade, não importa o número de folículos e sim a cobertura que nós damos. Perfeito. Que valor, doutor?